Olá pessoal, bom dia. Eu sou Frank Thaís, do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. Vamos falar hoje sobre esse ataque que ocorreu no Iraque, que matou o general Soleimani, que era era o terceiro o homem mais importante do Irã, não é? O Irã que já foi chamado de Pérsia, né? Até a época de Mossadegh. Primeiro vamos fazer um rápido histórico da história recente do Irã. O Irã teve o presidente Mossadegh até meados de 1954. Tá? Era um social-democrata, mas social-democrata e um estadista. Né? Um estadista que não permitia que os Estados Unidos tivessem controle sobre o petróleo iraniano ou sobre os desígnios do petróleo iraniano. Tá? Os Estados Unidos armaram um golpe, né, no Irã e conseguiram colocar o Shah Reza Pahlavi. Shah Reza Pahlavi, um ditador sanguinário, né, que permaneceu de meados dos anos 50 até 1979, com a Revolução Iraniana dos Ayatollahs. Tá? Justamente por discordar desse alinhamento com os Estados Unidos, né? O Irã, que era Pérsia, que tem uma cultura totalmente diferente. E a Ayatollah Khomeini conseguiu vencer a Revolução dos Ayatollahs, colocando Ayatollah Khomeini como líder supremo do país, né? Lá é uma ditadura teológica, e com um presidente que é eleito, não é? É um presidente eleito, tem um parlamento, e logo depois os Estados Unidos auxiliou Saddam Hussein, armou Saddam Hussein para a guerra do Irã e Iraque, que matou milhões de iranianos e milhões de iraquianos. Vale lembrar que o Irã é diferente do Iraque, não é um país fácil de se invadir, porque, primeiro, o Irã tem concordância do governo. Saddam Hussein não tinha uma concordância geral, porque ele era sunita e a maioria do povo era xiita, tanto que o governo hoje do Iraque é xiita. Não é? E o Irã é infinitamente maior do que o Iraque. O Irã tem 81 milhões de habitantes, o Iraque não tem 20. Tá? Então, há diferenças, tá? O ataque para matar esse general Soleimani, né, que era cotado a ser o próximo presidente do Irã, vai deixar feridas, né, mas não vai levar o mundo a uma guerra mundial, até porque seria uma catástrofe para o planeta hoje, né, uma hipotética terceira guerra mundial, mas com certeza vai haver retaliações diplomáticas, né, isso não tenha dúvida, né, e a opinião do Brasil que se pôs ao lado dos Estados Unidos foi uma opinião infeliz. E eu digo por quê. Não é uma questão de ideologia minha ou de ideologia de quem quer que seja. É, o Irã está alinhado com a Rússia, que está alinhado com a China, e o Irã é muçulmano, que está alinhado com o mundo muçulmano, tá? Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, né, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? Mais 200 milhões, né, da Rússia, 1 bilhão e 600. Com mais 1 bilhão de muçulmanos, 2 bilhões e 600. Não é? Com grande parte do povo africano, né? 3 bilhões. E possivelmente o engajamento da Índia também, aí já vai para 4 bilhões. Então a gente faz oposição a mais de metade do mundo, né, para proteger os Estados Unidos. Vale lembrar, por exemplo, que da última vez que o Brasil votou ao lado dos Estados Unidos foi na resolução para manter os embargos econômicos contra Cuba. De 200 países da ONU, Brasil, Israel e Estados Unidos votaram para manter os embargos econômicos. O restante do mundo votou contra. Tá? Vale lembrar que as atitudes provocativas do Brasil também podem causar sérios danos econômicos ao Brasil, porque o Irã é um comprador de commodities do Brasil, principalmente de cereais. Né? O ano passado deixou um navio iraniano que já havia comprado, né, milho brasileiro no porto de Paranaguá, deixou semanas lá não querendo fornecer combustível por uma questão ideológica.
tá? E o Irã é um dos maiores compradores de frango do Brasil, não é? O Irã compra muito frango, até porque é um país que tem muito deserto, é um país que é muito seco e não tem um clima muito favorável para a questão da agricultura, tá? Então, o Brasil, quando se põe do lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos não tem nada que, que, que nós possuímos para vender, a não ser excedentes. Tá? Os Estados Unidos também é um grande país de agricultura, principalmente o sul dos Estados Unidos. Agora, China, Índia, né, e o mundo muçulmano compra. Por quê? Porque eles não têm, né, como produzir, principalmente a China, porque o país não é tão grande em relação ao número de habitantes que possui. Né? Embora seja maior do que o Brasil, mas o número de habitantes é infinitamente maior do que o Brasil. Tá? Então, não vejo como inteligente a posição diplomática do Brasil de se colocar do lado dos Estados Unidos. Né? Outro ponto, né, que precisa ser esclarecido é um ataque terrorista dos Estados Unidos, tá? Porque imagine vocês, se o Irã mandasse um drone para atacar um general, o chefe do Pentágono, porque esse general Soleimani, ele era o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, mas imagine se fosse um drone que fosse mandado ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, para atacar o chefe do Pentágono dos Estados Unidos e matasse alguns civis franceses. Seria considerado atentado terrorista. Então a recíproca é igual, porque lá, né, embora haja muita aversão, muita gente tem muita aversão, e eu não sei o porquê desse preconceito, né, aos muçulmanos e aos árabes, né, mas tem que se pensar que lá também são seres humanos, né, e se o general tem uma capivara grande ou não, isso é um problema a ser resolvido por eles. Né? Porque os generais norte-americanos têm capivaras gigantescas de crime de guerra. Né? No Iraque se matou milhões de pessoas inocentes. Tá? No Iraque, no Afeganistão, no Vietnã, né? No Iraque, na Tempestade do Deserto, que foi a primeira invasão. E uma terceira questão também que a gente tem que falar sobre isso, não é? É, já há algum tempo, nos anos eleitorais, os Estados Unidos, quando está em crise, né, em crise econômica do capitalismo, né, eles tentam tirar o foco, né, interno e colocar o foco para o exterior. Por quê? Porque geralmente você, quando está em perigo de uma iminente guerra, você une a nação em torno disso, tá? Então é uma tática, né, norte-americana, mesmo que essa tática seja uma tática perversa que inclui matar vidas de civis inocentes, que é o caso do Iraque. O general não era um civil, mas os que morreram eram, né? Muita gente que morreu também era. Por quê? A crise hoje capitalista dos Estados Unidos, né, tem um documentário da Reuters, tem um documentário da TV alemã também, que fala hoje sobre a crise do capitalismo. Milhares de pessoas, milhões de pessoas perderam suas casas desde a crise de 2008, que é a explosão da bolha financeira da habitação financeira da construção civil norte-americana, que colocou milhões de pessoas nas ruas. Hoje, 40 milhões de norte-americanos moram em carros ou em barracas. 40 milhões de norte-americanos. É mais do que 10% da população dos Estados Unidos. 40 milhões estão abaixo da linha da pobreza. Tá? No país que tem o maior PIB e o maior PIB do mundo e o maior orçamento do mundo. Tá? Mas que está cada dia mais se comprometendo, por quê? O produto interno bruto dos Estados Unidos é menor do que a dívida interna e externa dos Estados Unidos. Tá? Isso vai chegar um momento que vai explodir e vai acabar derrubando com a potência. O que pode acontecer com o Brasil? Né? Com a declaração diplomática do ministro translocado, né? Ernesto Araújo, né? O ministro da Terra Plana. Né? Uma coisa assim que ainda ontem The Guardian colocou uma matéria no jornal dizendo que o Brasil é um país governado por loucos e translocados.
né? Isso é uma questão até de vergonhoso para nós brasileiros que há 10 anos atrás tínhamos uma posição de destaque no mundo, não é? Vale lembrar que o ex-presidente Lula chegou a negociar acordos de paz entre Estados Unidos e Irã. O Lula, né? Hoje o Brasil é visto como um país de loucos, não é? Qual é o problema dessa declaração? O Irã prometeu uma retaliação, né? Mataram um general, eles vão explodir uma embaixada, alguma coisa provavelmente irá acontecer, né? O Brasil se põe na linha de fogo, não é? Se põe na linha de fogo e também se queima com o comércio, não é? Se queima com o comércio porque o Irã é aliado da Rússia, que é aliado da China, tá? E de repente, né, se o Brasil começa a ficar falando muito, defender os Estados Unidos, né, nós estamos hoje no meio de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, né, e eu acredito que é muito mais lucrativo o Brasil estar do lado da China do que do lado dos Estados Unidos. Por quê? A China compra muito commodities, os Estados Unidos nem commodities compra. Né? A balança comercial sempre é favorável em relação aos Estados Unidos e para nós é favorável quando é em relação à China, que o ano passado, né, o ano retrasado deu 25 bilhões de dólares de superávit em relação à China. Tá? Se coloca do lado, começa a haver retaliações. A China pode muito bem começar a comprar commodities dos Estados Unidos, que está pouco se lixando para o Brasil ou não, que não vai dizer não a isso, e deixar de comprar com o Brasil. A mesma coisa, o Irã pode fazer isso com a Austrália e deixar de comprar com o Brasil ficar vendo navios. Né? Já tem uma perca substancial. Esse ano a gente perdemos 20% do nosso superávit primário, né? E que pode aumentar e levar o Brasil a uma crise muito maior ainda, tá? E por fim, o que traz esse ataque, né? A embaixada aliás, o ataque que matou o general iraniano, né? O Irã pode fechar o Estreito de Hormuz, não é? Que é o estreito iraniano ali, e levar um aumento exponencial do petróleo, do preço do petróleo, do barril do petróleo, né? Mesmo também o mundo árabe pode vir a retalhar, com exceção da Arábia Saudita e do Kuwait, retalhar a produção de petróleo. A Venezuela provavelmente é favorável, porque vive sendo sacaneada pelo Brasil e pelos Estados Unidos, entrar em um alinhamento e aumentar o preço do petróleo exponencialmente. E aumentando o preço do petróleo, né, a gasolina, o petróleo já aumentou ontem o preço do barril, o ouro também aumentou, né? Isso é uma desvalorização do real e principalmente do dólar, com o aumento da onça do ouro. Mas o aumento do preço do petróleo, né, além de elevar o preço dos combustíveis, eleva o preço da comida, da inflação. A inflação chega à comida, porque tudo é transportado através do combustível. Se é transportado através do combustível, o preço do reajuste é repassado a gêneros alimentícios, eletroeletrônicos, a tudo que existe no país, né? Levando a uma inflação que com certeza não vai ser reposta, né? Por uma correção inflacionária, porque esse governo é contra trabalhador e contra sindicatos. Então ficaria muito, muito difícil a nossa situação, e se aprofunda um tipo de conflito como esse, não é? Quem paga é a maioria do povo brasileiro, que sofre as consequências de um governo que não sabe o que fala. Não é? Não sabe o que fala, tanto que eu quero gravar mais 2 vídeos que eu preciso falar sobre esse governo. O primeiro sobre a questão da Austrália, né? E o segundo sobre a questão, de novo, de Paulo Freire, que ele falou mal, e aí ele mostra o grau de ignorância que esse governo possui. Ok, pessoal? Até a próxima.